Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula Paraná, para o 7º ano em ensino religioso. Estão preparados, aventureiros da cultura, por mais uma viagem dentro da diversidade religiosa brasileira, paranaense e aqui da nossa região? Muito bem. O objetivo da aula de hoje é conhecer algumas formas de expressão folclóricas presentes nas festas religiosas, por meio das danças, cantos, poesias, alimentos, cultos populares, entre muitos outros. Bem, quando nós falamos de folclore, o Brasil é um país com uma riqueza cultural folclórica muito grande. E o estado do Paraná tem características bem próprias. Bom, o que é o folclore? Você sabe? Saberia dizer em poucas palavras o que é o folclore? Qual a relação entre folclore e diversidade religiosa? Sabe se há uma conexão entre aquilo que é cultura, religião e o folclore brasileiro? Vamos descobrir? Então vamos lá. O folclore brasileiro podemos considerar um conjunto de expressões culturais populares que englobam aspectos da identidade nacional. O folclore de cada região possui elementos, animais, possui histórias, sempre conectadas de alguma forma à religiosidade, tanto indígena, do colonizador português, espanhol, africana e até mesmo oriental, ou seja, dos povos que formam a riqueza cultural brasileira. Ensino religioso não é aula de religião, é o conhecimento sobre a diversidade cultural e religiosa, conhecer para respeitar. E muitas das expressões ritualísticas e festivas das religiões está manifestada no folclore, na cultura popular. Fazem parte do folclore os mitos, as lendas, as brincadeiras, os contos, as fábulas, as danças, as festas, inclusive as comidas típicas e os demais costumes que sempre são transmitidos de geração em geração. Aprendemos aí desde pequeno as brincadeiras populares que fazem parte do folclore, as danças, vamos nas festas, como festa junina, carnaval, e muitas delas, você sabia que têm origem nas religiões? Surgiram como religioso e depois tornou-se popular. E tem outras que eram popular e viraram religiosas. Bom, o folclore brasileiro é sincrético. Sincrético significa que ele une elementos de culturas diferentes. Une elementos da cultura portuguesa, europeia, africana, indígena e muito recentemente da cultura oriental. Afinal, a gente fala em meditação, karma, dharma, Buda, que são todos conceitos que vêm com a imigração oriental para o Brasil. Estão gostando até aqui? Estão entendendo? Estão se divertindo, assim como eu? Então vamos lá. O folclore expressa valores culturais, então no folclore, inclusive, existe aprendizado. Não só a identidade da nossa cultura, mas também temos valores morais e éticos que são perpassados por meio do folclore. Além disso, o folclore também transporta valores, histórias e costumes religiosos. Então está aí a ligação. Assim, a religiosidade perpassa, ela está dentro, junto com as festas folclóricas como um elemento cultural, dando uma estética popular ao sagrado. Olha que bacana, tem toda essa religiosidade que se expressa no meio das festas, que se tornam populares e ganham uma estética, uma cor própria de cada região do Brasil e no nosso caso aqui do lindo Paraná. Aqui temos uma imagem bem bacana do folclore brasileiro. Então o boitatá, a cuca, Vitória Régia, curupira, iara e saci. Cada elemento aqui você pode ver a conexão ou com a cultura indígena ou com a cultura africana. Muitas figuras folclóricas possuem relação com as tradições então indígenas e africanas, mas também algumas vezes presente no folclore também está a cultura cristã que veio para o Brasil com o colonizador português e espanhol, ou seja, influências europeias, como nas festas de boi também tem o elemento branco cristão e muitas outras. Agora vamos fazer aquele break, aquela paradinha para fazer um quiz, para testar seus conhecimentos. Afinal de contas, temos que exercitar nosso raciocínio. Estão preparados? Bom, primeiro quiz desta aula. 1. Sobre o folclore, podemos dizer que é uma invenção moderna? B.
é uma manifestação própria das elites. Letra C é uma manifestação da cultura popular. Vamos dar um tempinho para você escolher a alternativa correta e logo mais voltamos respondendo juntos a este primeiro quiz. Voltamos com a resolução do primeiro quiz desta aula de ensino religioso, aula Paraná, sexto ano, as diferentes manifestações ritualísticas e expressões festivas das variadas culturas e religiões que formam a diversidade cultural brasileira e paranaense. E neste momento estamos juntos resolvendo o primeiro quiz. E nesse primeiro quiz, tratando do folclore brasileiro. Sobre o folclore, podemos dizer que é uma invenção moderna? Letra B, é uma manifestação própria das elites? Ou letra C, é uma manifestação da cultura popular? O que você marcou? Será que você acertou? Vamos descobrir juntos qual é a resposta correta? É a letra C. Sobre o folclore, podemos dizer que é uma manifestação da cultura popular, que não exclui as elites, mas não é uma invenção moderna. Mais importante do que você acertou ou do que você errou é o que nós aprendemos durante o processo. As atividades não são necessariamente para ver quem acertou ou errou, mas a atividade também é uma forma de aprendizagem. Às vezes, a gente aprende muito mais com o que a gente erra do que o que a gente acerta. Fica aí uma dica. Viver, muitas vezes, é errar, mas aprender com os próprios erros. Bom, festas folclóricas, vamos conhecer algumas delas. E aí vamos falar de uma das festas folclóricas populares brasileiras mais conhecidas. Festa de São João ou festa junina. Quando falamos festa de São João, tem ligação direta com o catolicismo. Festa junina, junho, já tem a ver com a origem antiga da festa junina, que é as chamadas festas pagãs, pré-cristãs, quando faziam celebrações em agradecimento a Deus, a Mãe, a Deus a Terra, a Deus a Natureza, pela fartura, pela fecundidade, pelas colheitas. Então, em Juno, tem origem em Juno, a deusa fertilidade. O cristianismo adapta, engloba na sua própria cultura, junto com a ideia dos santos e santas da Igreja Católica, vira festa junina e vem para o Brasil na colonização. No Brasil virou uma festa muito popular nas nossas escolas. Então, sua origem vem das festas pagãs da Europa, que ocorria na primeira primavera do verão, chamado de solstício de verão, como forma de agradecer a colheita e também pedir fartura para o futuro. A festa originalmente pagã foi incorporada ao calendário católico e tem um sincretismo, relaciona-se com Santo Antônio, 13/6 e São João, 24/6. Afinal, o povo brasileiro, a cultura popular, tem muita influência do catolicismo, do cristianismo católico, justamente por conta da colonização. Vocês sabiam essa origem da festa junina, que remonta ainda anterior ao cristianismo?
Agora virou uma festa popular, onde todo mundo usa roupa com remendo, camisa xadrez, aí tem a quadrilha, o casamento caipira, pinhão, pipoca e todos esses elementos que formam essa gostosa festa popular folclórica Festa Junina, que tem, como pudemos descobrir, ligação com a religiosidade. É comum nas festas juninas, então, a roupa típica, a quadrilha, o casamento caipira, as comidas que nós adoramos, os enfeites como as bandeirinhas, balão de São João. Não pode faltar a fogueira, né? A fogueira de São João. Então, tudo isso faz parte do nosso folclore e tem ligação direta com a religiosidade. Congada. A congada é uma outra festa popular brasileira, mais comum no norte e nordeste, mas então é uma festa no formato de desfile, é uma festa colorida, com teatro, com música, com dança. Ela traz elementos tribais de Angola e Congo, porque une-se nesse sincretismo elementos africanos com as influências portuguesas, festejada com dança, cantos religiosos e uma procissão que acaba na igreja. Então, une o elemento africano, dos negros que vieram escravizados para o Brasil, do português, a religiosidade cristã, tem um desfile com dança, canto, mas acaba essa procissão sempre na igreja. Na congada tem-se a coroação do rei, então tem influência com a coroa espanhola, com o rei do Congo, coroa-se um rei africano, mas também a luta entre mouros e cristãos. São feitos batismo na forma de geografia, de coreografias muito belas, enriquecidas com fitas coloridas. Então, nas congadas, tem o ritual das fitas coloridas em volta de um palanque, as pessoas usam fitas nas roupas, tem muita cor, e aí envolve a cultura europeia, envolve a cultura africana nessa bela festa chamada de congada. Na congada reúnem-se elementos religiosos, então, católicos com a herança dos negros escravizados. Inclusive, na congada tem a luta de mouros e cristãos usando bastões, além das fitas, da cor, da dança, a coroação do rei do Congo, também tem essas lutas de bastões e essas fitas coloridas. Bom, agora vamos parar um pouquinho aqui para vocês se envolverem na nossa reflexão, fazendo o nosso segundo quiz da aula de hoje. As festas juninas são muito populares em todo o Brasil. A festa junina está ligada à religiosidade. Letra A, católica. Letra B, indígena. Ou letra C, africana. Vamos dar um tempo para vocês escolherem a alternativa correspondente ao que já estudamos aqui e logo voltamos respondendo juntos. Voltamos com a resolução do quiz 2 da aula, que nesse momento estamos abordando as festas populares e folclóricas do Brasil. As festas juninas são muito populares e ela está ligada à religiosidade católica, letra A, indígena, letra B, ou africana, letra C. Vamos descobrir se você acertou? A resposta correta é: a festa junina está ligada à religiosidade católica.
católica, inclusive tem casamento caipira nas festas juninas com padre, quadrilha às vezes traz elementos cristãos, do catolicismo cristão, e é uma das festas mais conhecidas do Brasil. Bom, uma outra festa conhecida, aí no caso, se a congada é mais no norte e nordeste, no sul do Brasil temos uma festa parecida, mas são chamadas de cavalhadas. As cavalhadas são representações teatrais com base na tradição europeia da Idade Média. E elas recriam os torneios medievais, aquelas batalhas bonitas com cavaleiros, com lança, escudo, espada. E são batalhas entre mouros e cristãos. Então tem a cor vermelha e a cor azul. É bacana porque ela traz toda essa questão dos cavalheiros, os cavalos, as lanças, as lutas medievais. E também o elemento religioso aqui é essa luta entre mouros e cristãos, que remonta não só às cavalhadas da Europa, como às cruzadas e outros momentos históricos. Os cavaleiros usam máscaras e roupas coloridas. Seus cavalos também são adornados para a festa. É como se fosse time. O time azul e o time vermelho. Então, quer dizer, todos que estão numa cor são da cultura europeia, todos que estão na outra são da cultura dos mouros, que é da cultura dos árabes, os muçulmanos. Os cristãos usam azul e os mouros usam vermelhos, e aí tem torcida para ambos os lados, mas o objetivo não é vencer, eles estão recriando essas lutas para não esquecermos a nossa história, por isso que faz parte do folclore. Bem, agora que nós falamos então das festas populares, falamos da festa junina, falamos da congada e agora falamos das cavalhadas, quero lembrar vocês que uma outra festa popular muito conhecida é o carnaval. O carnaval surge muito parecido com a festa junina, como agradecimento às colheitas, era uma festa pagã, acaba sendo incorporado na Europa dentro do catolicismo, vem para o Brasil, mas aqui ele perde a função religiosa e acaba se tornando uma das maiores festas populares do mundo. Porém, hoje em dia ele mantém elementos religiosos, por conta da ligação com o samba raiz, as escolas de samba trazem no carnaval muitos elementos da religiosidade indígena e africana. Então aquilo que surge como festa pagã é incorporado pela cultura católica cristã, vem para o Brasil como festa popular, acaba agora englobando elementos da religiosidade africana e indígena. Bom, e vamos fazer o nosso terceiro e último quiz da aula de hoje, para testar seu conhecimento, para ver se a gente está em sincronia. A congada, festa onde se dança e canta com roupas e fitas coloridas, é uma herança cultural que une elementos da cultura europeia, letra A, africana e católica, letra B, ou indígena e africana. O que será que a congada engloba? Quais são as duas culturas que transparecem na congada? Letra A, da cultura europeia, B, africano e católico, C, indígena e africano. Vamos dar um tempinho aí para vocês pensarem, escolherem a alternativa correta, tomarem uma aguinha e já voltamos com a resposta correspondente.
Muito bem, aventureiros da cultura, da diversidade cultural e religiosa. Voltamos aqui com nossa aula de ensino religioso, 7º ano. E nesse momento estamos falando de folclore, festas folclóricas brasileiras. E estamos resolvendo juntos o terceiro quiz da aula de hoje. O terceiro quiz é sobre a congada. A congada é uma festa onde se dança, canta, com roupas e fitas coloridas, e é uma herança cultural que reúne elementos da cultura europeia, letra A, da cultura africana e católica, letra B, ou da cultura indígena e africana. Qual será que foi a resposta que você escolheu? Eu tenho certeza que vocês acertaram, porque vocês são ótimos. Vamos descobrir a resposta correta? Da letra B. Então, a congada une elementos africanos, coroação do rei de Congo, com elementos católicos, até porque é uma grande procissão, um grande desfile que termina na igreja com uma grande festa. Então, significa dizer que as festas folclóricas populares brasileiras unem elementos religiosos e acabam se tornando festas populares, dando características e estéticas bastante populares para o sagrado. É a ligação entre o sagrado e o popular. E no Brasil, isso acontece de muitas maneiras, principalmente porque é um povo com uma grande riqueza cultural e religiosa e um povo sincrético. O que significa dizer sincrético? Que une elementos. Nossa cultura e nossa religiosidade é composta de elementos dos povos indígenas, africanos, europeus, no caso do catolicismo cristão e do próprio cristianismo, e também agora dos orientais. Gostaram da aula de hoje? Aprendemos um pouquinho mais sobre folclore e a ligação do folclore com a religiosidade. Isso tudo para conhecermos, para respeitarmos. Não vou nunca deixar vocês esquecerem que ensino religioso não é aula de religião. Religião se aprende com a família, em casa. Estamos aprendendo aqui o fenômeno religioso, ou seja, as manifestações religiosas. Mas para que estudar as diferentes formas de religiosidade dentro da escola? Ora, para sermos bons cidadãos. O verdadeiro bom cidadão é aquele que respeita a religião do outro, a opinião do outro, desde que essa opinião não faça mal para ninguém. Bom, retomando aqui o que nós estudamos na aula de hoje, as festas folclóricas fazem parte da cultura e da religiosidade do povo brasileiro. Não só as festas, como todos os elementos que estão no folclore. Alimentação, hábitos, dança, canto e a religiosidade popular também. Em geral, elas são sincréticas, ou seja, unem elementos de várias culturas e fazem parte do calendário oficial. Olha que interessante. Muitas dessas festas religiosas folclóricas estão no calendário nacional, ou com feriado, ou apenas lembradas como dia de santos e santas, dias e momentos importantes da nossa cultura que são celebrados, comemorados e festejados, como é o caso do carnaval, que eu já citei. Nela podemos perceber como se construiu a identidade nacional. Todos esses elementos folclóricos formam a nossa identidade enquanto povo, enquanto nação, mas também enquanto região, no nosso caso Sul, enquanto estado do Paraná. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu me despeço com aquele nosso habitual Shalom para todos os judeus, Salam Aleikum para os muçulmanos, Axé para quem é de candomblé, Saravá para todos os umbandistas, assim seja para os espíritas. Amém para todos os cristãos. Também Namastê ou Namaskara para os budistas orientalistas e Ache Aerete Yamandu para os guaranis, e assim cumprimento todos os povos indígenas brasileiros. E para quem não tem religião ou é agnóstico, cético, fica aqui uma saudação, muita saúde. Não esqueçam, o conhecimento nos liberta. Conhecer para respeitar. Até a próxima aula.